Aqui eu tenho as 3 tonalidades escolhidas, o verde mais claro, um verde mais escuro e o branco. Eu estou utilizando verde pistache e verde oliva. Vocês podem estar utilizando outras tonalidades de tinta verde, as que vocês tiverem aí em casa, tudo bem? Então, eu vou iniciar com o verde mais claro e vou fazer todo o preenchimento da folha. Preenchendo bem a trama do tecido, deixando bem caprichadinho, mas não deixando excesso nenhum lugar com acúmulo de tinta. Estica bem a tinta, faça aqui bem bonitinho no contorno, pinte sem pressa, sem correria, com bastante calma e capricho. Tire esse momento para relaxar. Não faça em um momento que vocês estiverem ocupados ou com pressa. Olha só o barulhinho do pincel esfregando aqui no tecido, espalhando essa tinta. Vou fazer isso na folha toda. Depois da folha preenchida, eu vou fazer o sombreado. A sombra virá deste lado aqui. Lembrando que aqui tem uma pétala da flor, então não passar o verde por cima, olha. Preste bem atenção no risco, tá bom? Aqui é a pétala, que vai ser pintada de amarelo, e aqui é a folha. Então, eu vou colocar a sombra deste lado, com a pintura úmida, tá bom, meus queridos? Assim que vocês terminarem de preencher a folha com o verde claro, já vem sombreando com o verde mais escuro. Faça folha por folha, não preencha todas as folhas, para depois vir colocando a sombra, não, porque ela vai secar e não vai matizar bonito, sem manchas, tá? Faça folha por folha. Olha só, como vamos dando vida ao trabalho. Pintura, como eu sempre digo, é amor, é paciência, capricho, momento de relaxamento. Não é momento de pressa e correria. Olha só. Vou fazer um pouquinho de sombra aqui também, porque esta pétala da flor está por cima da folha. Então, ela causa um pouquinho de sombra aqui, ó. Pouquíssima tinta, com bastante cuidado. E sempre esfumaça. Para esfumaçar essa tinta, o pincel tem que estar sem carga de tinta. Se ele estiver cheio de tinta, é só lavar ele e secar bem. E aqui em cima também, ó, nesta lateral aqui. Tomando cuidado para não invadir a tinta verde na pétala da flor. Olha só, se quiser um pouco mais largo, é só trazer a tinta um pouco mais para frente. Aí, essa sombra, ela fica maior. Como tá bem úmido, né? Ela demora um pouquinho para pegar o tom mais escuro. Mas aos pouquinhos ele vai pegando, tá? Ó, e do outro lado, nós vamos iluminar. Se de um lado eu tenho sombra, do outro eu tenho luz. Então, com a tinta branca, olha só, eu coloco a tinta aqui, ó. Aqui é um pratinho acrílico, tá? Eu coloco a tinta aqui para eu poder ir trabalhando. Eu pego a tinta, ó, desfaço ela um pouquinho aqui e vou para minha peça. Então, a luz vem deste lado aqui. Pouco branco para não estragar a folha. Se colocar muito branco, fica feio. É só um pouquinho de luz. Bem pouquinho. Olha lá como ela já muda.
coloco a tinta, ó. Eu limpo o meu pincel, tirando o excesso, e aí eu venho esfumaçando. Assim, eu não tenho uma carga muito grande de tinta. Aí, eu tenho um trabalho bem leve e suave. Olha só que bonita a nossa folha. Já adiantei aqui um pouquinho da flor. Fiz a primeira flor e fiz esse botão aqui, ó. As cores que eu vou utilizar para esse trabalho serão amarelo ouro, amarelo canário, caramelo e branco. Nas flores, eu também pinto pétala por pétala. Não vou preencher toda a flor e depois fazer os acabamentos. Vou trabalhar pétala por pétala. Eu inicio pela parte mais clara da flor. Com o amarelo canário, que é o amarelo mais claro, eu vou colocar os meus pontos de luz. Aqui é no meio da pétala. Deixo a tinta assim, irregular, tanto para cima quanto para baixo. E nesse restante, eu vou entrar com o amarelo ouro, que é um amarelo um pouquinho mais forte. Vou colocar a tinta na parte que não tem tinta, né? A parte do tecido que tá sem nenhuma tinta. E aí, só com a sujeirinha do pincel, eu vou mesclar aqui, ó, unindo as duas cores, ó, sem tampar totalmente o ponto de luz, que foi feito com o amarelo clarinho. Fiz a matização, olha só. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Coloco a tinta na parte branca do tecido. E aí, quando o meu pincel já está sem tinta, ele só está sujo, eu faço a mescla. Unindo aqui as duas cores. Deixando no centro a parte mais clarinha. Vou lavar o meu pincel, secar ele muito bem e vou reforçar aqui um pouquinho, aqui a cor clara. Retornando aqui com um pouquinho só do amarelo canário. Espero que no vídeo dê para vocês verem que o centro ficou mais claro do que as outras partes do trabalho. Agora, com o caramelo, eu vou fazer a sombra. Pouquíssima tinta no pincel, porque é uma tinta mais escura. Então, eu vou começar aqui embaixo. Coloco o caramelo na parte escura da flor. E venho esfumaçando bem de leve. Também não é para tampar todo o amarelo ouro. Tem que aparecer as três cores. Olha só, que bonito que fica. Vou dar uma viradinha aqui. Eu sempre pego tinta aqui, ó, só na pontinha de cima do pincel, ó. Atrás não tem tinta, só na ponta de cima. E venho com bastante cuidado. Esta pétala, ela está por debaixo dessa daqui, está lá atrás, por isso que eu vou colocar sombra aqui. Vou lavar o meu pincel novamente, vou secar e vou dar uma leve esfumaçadinha aqui, tirando marcas. Olha só. Agora, eu vou fazer o ponto de luz com a tinta branca no centro da flor. Sempre lavando o meu pincel. Nesta parte clarinha aqui, ó, onde eu coloquei o amarelo canário, eu vou iluminar novamente com o branco, fazendo esse efeito aqui, ó, que eu tenho nas pétalas de cima, que eu já fiz. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de tinta nas duas laterais, foi pouquíssima tinta. Vou limpar o meu pincel e vou fazer essa iluminação assim, ó,
com movimentos de vai e vem. Meu pincel está em pé, olha, movimentos de vai e vem, meio curvado. Pegando tinta novamente. Esse aqui é o ponto de luz da flor, a parte mais iluminada que ela tem. Estou limpando meu pincel e suavizando aqui. Esse movimento assim. E é para deixar marcadinho, como vocês podem ver aqui, ó, nessas outras pétalas. E agora, eu vou fazer essa nervura que tem aqui, ó, nas pétalas. O lírio, ele tem essa nervura em todas as suas pétalas, então, eu venho daqui de baixo, do centro da flor, e eu puxo essa nervura. Eu tenho que fazer isso aqui tudo com a pétala úmida, para que essa tinta esfumasse, mescle nas outras cores. Vou lavar meu pincel e vou esfumaçar. E eu vou fazer isso em todas as minhas pétalas. E também no botão, fazer a mesma coisa. Olha só como aqui ficou intensificado a luz no botão. Porque depois que dá uma secadinha, eu volto com a luz e retoco. Aí ela fica assim, ó, bem nítida. Tá bom? É só fazer isso agora em todas as pétalas. Aí, vamos deixar secar um pouquinho para fazer o acabamento no centro da flor. Depois que a flor secou um pouquinho, eu retoquei todos os pontos de luz, olha como ficaram mais intensificados. E também estou dando uma reforçada na sombra. Eu peguei um pouquinho de cerâmica, que é um tom mais forte que o caramelo. Olha só, esse aqui é o caramelo e esse aqui é o cerâmica. É um tom um pouquinho mais forte. E eu fiz aqui a profundidade no centro da flor. Diluí um pouquinho a tinta com diluente, para ela ficar mais fluida, mais molinha. Olha só como ficou minha bandejinha de mistura de tintas. Aí, eu pego pouquíssima tinta na ponta do meu pincel, escureço aqui, sempre na parte de baixo das pétalas. Isso aqui se chama profundidade. E faço leves risquinhos, porque a flor, ela tem toda essa nervurinha nela, nas pétalas, ó. Bem leve, bem delicado. Olha só, que linda que ela está ficando, não é mesmo? Agora, vou diluir mais um pouquinho aqui essa tinta, com um pouquinho de diluente. E vou fazer aquelas pintinhas que a flor tem. Tem um carocinho de tinta aqui, vamos tirar. Tá muito quente hoje, a tinta está secando rápido demais. Demais. Vou pegar um pincel redondo, pode ser um pincel filete, um pincel que tenha pontinha redondo, tá? Olha só esse que lindo que ele é. Ele tem um cabo transparente. Ele é lindo, né? Mas não precisa ser esse aqui não, gente. Qualquer pincel. Esse pincel aqui eu tenho há muito tempo, não sei nem se vende mais. Então, eu pego esse pincel redondo e vou fazer aquelas pintinhas que tem na flor. Assim, aleatoriamente. Quem não tiver um pincel redondo, pode fazer com um pincel chato. Pega um bem pequenininho, faça com bastante cuidado, tá? Para que fique assim, esses pinguinhos aqui. Agora, vamos para a última parte da flor, o pistilo, onde fica a sementinha. Aqui na paleta, eu coloquei um pouquinho de verde oliva, que foi o verde que nós sombreamos a folha, e um pouquinho de cerâmica. Misturei um pouquinho, ó. E eu vou fazer o pistilho com essa mistura, e também coloquei diluente. Com o pincel redondo, novamente.
eu vou puxar aqui aleatoriamente. Uma hora eu pego mais verde, outra hora eu pego mais do cerâmica. Lavei o meu pincel e na pontinha eu vou colocar aqui um pouquinho de cerâmica. Assim que é o pistilo do lírio. E aqui eu finalizo esse trabalho de hoje.